I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos contar a realização de um sonho assim, de uma vida. Fica aqui com a gente que vocês vão escutar uma história incrível de superação de um casal que lutou, que batalhou junto e conseguiu realizar um grande sonho, que é conquistar o nosso primeiro motorhome. E nós inclusive agora estamos indo buscá-lo em Itu e estamos na estrada, eufóricos, aguardamos muito por esse dia. E eu vou contar, aqui eu e o Dadá vamos contar como foi que nós chegamos até a realização desse sonho. Eu sou a Selma Souto, mas... Eu sou o Dario. Todo mundo me chama de Selma, e o Dario todo mundo chama de Dadá. Então, esse é o canal Roda Livre no Mundo, da Selma e do Dadá. Roda Livre no Mundo porque o nosso motorhome chama-se Roda Livre. E nós vamos contar para vocês já de cara por que a gente finalmente decidiu realizar esse sonho de uma vida toda. Nós trabalhamos muitos anos, muitos mesmo. Fomos executivos de grandes empresas de comunicação no Brasil, líderes de seus segmentos. E fizemos transição de carreira. Então aqui no canal a gente vai sempre a bordo do motorhome contar para vocês as experiências, tanto que estamos vivendo no local onde estivermos, como também vamos dar as pitadas sobre essa transformação, essa adaptação, nessa mudança de vida. Eu costumo falar que nós mudamos de fase no jogo aí da vida. Fizemos muita coisa juntos, estamos há 32 anos juntos e depois de trabalhar muito, a gente conseguiu agora realizar o nosso sonho. Então, como que a gente chegou nele? Vou contar agora, tintim por tintim. A história é que ele sempre teve, o Dadá sempre teve o sonho de ter um motorhome. Desde que eu o conheço, estamos juntos há 32 anos. E esse foi o grande sonho da vida dele. E eu, no começo, não curtia muito a ideia. Eu tinha questões com relação a banheiro, com relação a espaço muito pequeno, e achava que ia ser bem complicado viver, né, ou viajar, passar dias dentro de um motorhome, sem dizer que a gente tem cães, gatos, né, porque a gente é apaixonado pelos animais. Eu achava isso tudo muito complicado, mas o tempo foi passando, a afinidade foi sempre aumentando, e eu acabei entrando no sonho dele. E ter um motorhome passou a ser meu sonho também. E por fim, no mês de abril deste ano, né, de 2024, depois de uma viagem que compramos e acabamos não realizando a viagem, e no momento onde muitas coisas grandes estavam acontecendo, eu estava escrevendo um livro, a gente estava no meio de grandes decisões, eu dei um ultimato para ele. Falei, escuta, você vai ou não vai comprar um motorhome? E foi aí que ele começou a procurar motorhome pelo Brasil inteiro. Nós moramos em São Paulo, em Cotia, na Grande São Paulo. E ele encontrou aquele que seria o nosso motorhome lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Santa Fé do Sul, né? Santa Cruz do Sul, uma cidade chamada Santa Cruz do Sul. Um pouco depois de Porto Alegre, 100 quilômetros depois de Porto Alegre. 160 quilômetros depois. 160 quilômetros depois de Porto Alegre. Bom, o fato é que pegamos um avião aqui numa segunda-feira, 29 de abril, e fomos pra lá. E, gente, a gente nunca tinha entrado num motorhome, a não ser uma única vez que fomos até Itu visitar uma loja de motorhomes. Foi quando a gente conheceu um, né? Mas fomos com a cara e com a coragem. Chegamos em Porto Alegre, alugamos um carro. Já começou a chover naquele momento, já começou uma chuva bem forte. Chegamos em Santa Cruz do Sul, embaixo de muita chuva. E conhecemos então aquele que seria o nosso sonho. O Antônio, que era o proprietário anterior que nos vendeu, nos apresentou ali o carro, muito
De acordo com o que tínhamos visto no vídeo, eu não tinha gostado da cor da cama de cara no vídeo, e ali eu comprovei pessoalmente que de fato eu não ia ficar com aquela cama daquela cor vermelha. O resto tudo de bom gosto, tudo muito bem montado. Mas, enfim, fechamos o negócio e chuva caindo. Um temporal mesmo, chuva de vento. Almoçamos com ele, pagamos e entramos no motorhome. Fizemos até uma oração, porque realmente foi muito emocionante, porque a gente estava realizando um sonho, né? E pegamos estrada com a intenção de dirigir o máximo que pudéssemos para dormir em Santa Catarina. Eu tinha levado roupa de cama, roupa de banho dentro da mala, e pegamos estrada embaixo de muita chuva. Por fim, anoiteceu, chegamos na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, já eram 8 horas da noite. Por volta de 7h30, 8 horas. 7h30, 8 horas da noite, né, amor? É. E aí a gente decidiu não seguir viagem, porque a chuva estava muito forte. Paramos num posto de gasolina, gente, que experiência. E jantamos ali, aquele pratão de comida. Tinha vários caminhões já estacionados. Jantamos ali com os... Um detalhe, ela é vegetariana. Sim. Então você imagina parar num posto de caminhoneiros, onde a comida mais leve do caminhoneiro é uma bela de uma costela toda cheia de gordura, assim, que é uma delícia. Verdade, foi assim uma coisa, porque veio aquele pratão, era um prato feito, mas veio muita coisa, gente, no prato. Tinha arroz, feijão, berinjela frita, macarrão, um pedação de carne que eu pedi para trocar por 2 ovos fritos. Enfim, eu enfrentei aquele prato, comi o que eu pude, não comi nem um terço do prato. O Dadá mandou bem o pratão. E aí dormimos no motorhome, que também inesquecível, porque foi nossa primeira noite no motorhome, embaixo de muita chuva. 3 horas da manhã a gente acordou, porque o barulho da chuva no teto era muito alto, e decidimos pegar a estrada. Nisso, quando amanheceu o dia, o Antônio, que tinha vendido o motorhome para nós, ligou pro Dadá e falou para ele: cara, o posto de gasolina onde vocês abasteceram está embaixo d'água. E a gente ficou muito assustado, e chuva caindo. A locadora também, onde a gente devolveu o carro que a gente tinha alugado, também estava embaixo d'água. E ele ainda complementou: se vocês tivessem ficado aqui na cidade mais umas 8 horas, vocês não teriam saído, porque alagou a cidade toda. A fábrica que fez o motorhome também ficou embaixo d'água. Ele estava muito sentido, porque ele ia começar num trabalho novo, e a fábrica de jeans que ele ia representar também inundada. Mas até aí, gente, nós não estávamos imaginando a dimensão do que ia acontecer no Rio Grande do Sul naquela semana. Bom, depois que ele deu essas notícias, a gente ficou chateado e continuamos a nossa viagem. Chegamos em São Paulo no dia 30 de abril, então, véspera do feriado. Chegamos à noitinha em São Paulo, muito empolgados, né, com o nosso motorhome, mas decididos que íamos fazer uma reforma nele. E quando amanheceu o dia 1º de maio, a gente já começou a ter notícias de que todo o estado do Rio Grande do Sul já estava embaixo de chuva muito forte, que já muitas cidades alagadas, inclusive aquela que nós estivemos. E o resto dessa história, vocês sabem que foi aquela semana trágica lá pro estado inteiro, né? Os nossos irmãos sofrendo muito lá e todo mundo acompanhando. E para nós dois teve um sentido ainda muito forte, porque a gente saiu de lá embaixo daquela chuva, né? E aquela sensação de caramba, né? Por questão de horas a gente não teria conseguido sair de lá. Então foi muito forte para nós, né? Aquilo tudo, com aquele sofrimento que todos estavam passando. Bom, chegamos em casa, foi um sacrifício para entrar na garagem com o motorhome, porque ele é muito alto. O nosso portão é automático, ele levanta, e ele passou raspando as placas de energia solar que são no teto, passou raspando assim, e a gente já tinha mandado levantar o portão. Enfim, conseguimos colocá-lo na garagem, e aí o Dadá começou a pedir informação nos grupos que ele segue,
né, de motorhome, indicação de lugares para fazer a reforma, né? A gente quis dar um bonitol nele, colocando detalhes, né? Aumentar um pouquinho o banheiro. Deixando um pouco com a nossa cara o motorhome, né? Um pouquinho mais com a nossa cara. A gente tem as gatinhas que vão viajar conosco, a nossa cachorrinha. Então a gente também precisava preparar o motorhome para elas, né? Porque um dos objetivos de ter um motorhome é poder viajar e levá-las. E não ficar com a preocupação de quem que vai ficar com esses nossos pets, né? E, enfim, aí a gente escolheu um local que é em Salto, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros da nossa casa, fica pertinho de Itu, que é bem conhecida, mas o interior de São Paulo é farto nessa questão de motorhome, tem bastante coisa. E nós escolhemos então a Ratos e estamos indo para lá agora. Já estamos aqui na Castelo Branco, bem adiantados na viagem. Deve faltar uns 60, 70 quilômetros para a gente chegar. O motorhome está lá desde o dia 5, né, de maio. 6 de maio. E hoje, na verdade, é 4 de agosto. Não, 5 de agosto. Ou seja, já está lá há 3 meses. 90 dias praticamente. Isso. E meu nível de ansiedade lá no céu. A Larissa e o Matheus lá que estão fazendo a reforma para nós já não me aguentam mais, de tanto que eu mando mensagem, que eu encho o saco deles, porque ansiosíssima para pegar. E a gente tá chegando lá daqui a pouquinho. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Quando chegar lá, a gente vai ver a nossa nova casinha e vamos apresentá-la para vocês, tá bom?